Bom dia a todas e todos. É uma satisfação grande estar aqui no nosso espaço renovado aí de debates, né? Bom encontrar velhas e velhos amigos e parabenizar a direção do Sintrajude e os funcionários pela atual gestão. Acho que o sindicato do Sintrajude deu um salto de qualidade nos últimos tempos, né? E eu acho que, antes de começar a falar sobre o tema, é importante falar sobre depressão. Eu convivo com ela há 10 anos e acho que a sociedade ainda não percebeu a importância de trazer esse tema para o centro do debate, né? Junto com isso, está aqui o Ivo, inclusive, que é uma pessoa que tem acompanhado muito a questão do suicídio, né? E é importante a gente saber que depressão é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, mas é possível sobreviver à depressão, né? Então, acho que isso é importante a gente reafirmar isso. Eu tenho tido, ao longo dos últimos... Eu tenho 32 anos de TRE, e 20 dos quais eu dediquei à militância sindical, e também a discussão da carreira do setor do judiciário, né? Também do setor público, mas em especial do judiciário. Nesse processo, a primeira coisa que é importante citar é que em alguns momentos setores da categoria acharam que eliminando o mensageiro eliminava o problema. Eu, por infelicidade, geralmente sou um dos portadores das desgraças, né? Eu informo sobre as desgraças e acabo sendo culpado por elas. Então, isso é muito complicado neste momento, porque não há desgraça maior na nossa história do que esse período que nós estamos vivendo, né? Não houve, na história do judiciário pós-constituinte, um momento tão grave, assim como não há, né, desde a história do fim da ditadura militar, da ditadura explícita, um momento tão complexo, tão grave, né, na nossa história. E, ao longo da criação dos PCS, né, e eu vou separar aqui o quarto já não faz parte do contexto de PCS, né, porque ali houve um nivelamento tão por baixo que a gente não pode caracterizar aquilo como plano de cargos e salários. Mas, ao longo dos PCS, nós tivemos uma interlocução com um pensamento de Estado, que era o pensamento que basicamente orbita o Bresser Pereira, né? Ele é uma das pessoas que lança as bases desse pensamento, e é um pensamento que tem uma perspectiva privada do Estado, né? É o pensamento que também orbita a Fundação Getúlio Vargas. E, para nossa surpresa, nós agora vivemos num momento em que o Bresser Pereira seria um ótimo aliado, porque, pelo menos, pensa o Estado. Nós vivemos um momento em que o desmonte é absoluto. Na verdade, não se pretende qualquer Estado, não se pretende a existência de qualquer Estado. Enfim, é nesse contexto que nós estamos tentando discutir o que fazer com a carreira. E a primeira coisa que é importante a gente resgatar é que, para discutir valorização de carreira, eu tenho que ter uma carreira. Por quê? Parece óbvio isso, né? Mas discutir uma carreira, eu tenho que discutir em que estado se insere essa carreira, né? Porque é uma profissão como qualquer outra, né? Você não imagina uma formação de um dentista se você não tem os dentistas, né? O trabalho de curar os dentes. Motorista, a mesma coisa, em qualquer área, né? Agora, nós vivemos uma área em que o serviço público está sendo desconstituído. E não só por um ataque, como o ataque brutal realizado por esse desgoverno que está aí. Mas também nós, embora não tenha sido falta de aviso, nós também vivemos um processo de reestruturação do trabalho. E no judiciário, isso não é exceção. Se antes era possível discutir carreira dentro de um contexto mais estrito,
Hoje isso é impossível. E se nós não conseguirmos discutir com a própria sociedade a necessidade de um serviço público, nós seremos absolutamente derrotados. Então, se antes eu conseguia discutir um PCS no âmbito do judiciário, hoje, com esse governo que patrocina um dos piores desmontes, talvez o pior desmonte da história do país, isso simplesmente vai deixar de acontecer. Eu quero separar em duas discussões. Primeiro, essa questão do Estado, né? Porque essa discussão passa, por exemplo, pela própria Constituição de 88. Eu não lembro quando a gente parou de contar. Mas quando a gente parou de contar, a Constituição de 88 tinha mais de 80 direitos sociais não regulamentados. Isso nos idos da década de 90. Mas, para além desses direitos não regulamentados, a gente teve o ataque aos direitos existentes. A fundação do nosso sindicato, da nossa organização sindical, ela coincide com o início da organização de todo o setor público. E em 90 a gente consegue o RJU, que foi fruto de um debate considerável, inclusive dentro das categorias. Foi uma conquista. Agora, é importante a gente notar que o RJU foi feito em 1990, e em 97, com a 9527, ele foi desconstruído. Direitos essenciais da categoria, de todo o setor público, foram retirados. A começar por uma conquista que nós nunca conseguimos implementar, a isonomia. E hoje, mais do que nunca, o tema isonomia é um tema que pode alinhavar toda a estrutura de carreira no Estado. E não foi por acaso que o setor público não conseguiu implementar um projeto de isonomia dentro do Estado. Isso é um projeto. A falta de database, por exemplo, não é que falta alguma coisa, ela é uma política do Estado. Então, a ausência de database é a política de impedir a unificação dessas categorias. Que, se de fato conseguissem estar unidas por qualquer dos aspectos, como, por exemplo, a preservação dos direitos e a preservação do padrão de salário, enfim, sem essa isonomia, sem a database, nós temos uma grande dificuldade de articulação, mas isso é a política do Estado. E não só nesse governo, nos anteriores também. E, no judiciário, nós tínhamos essa perspectiva no começo do debate. Quando nós levamos o debate de carreira para o Supremo Tribunal Federal, havia um consenso ativo no setor público de que era necessário construir diretrizes de carreira para todo o setor público. E a isonomia era um desses elementos, para que pessoas que tenham atividades iguais, parecidas, assemelhadas, tenham o mesmo padrão salarial. No âmbito do judiciário, eu faço questão de registrar que quando, em 95, nós começamos essa interlocução sobre PCS junto aos tribunais, nós discutimos carreira. E, quando sentamos com o Supremo, nas primeiras negociações, nós percebemos que o tema carreira era complexo, a gente entendeu que era o caso de retirar o tema carreira e manter apenas plano de cargos e salários. Alguns de nós tinham claro que era preciso que esse tema carreira voltasse imediatamente ao debate. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Entre nós mesmos, nós perdemos a noção do debate estruturante para discutir exclusivamente perda de salário. Quando nós entramos por esse caminho, nós acabamos cavando a nossa própria cova. Porque uma discussão de salário dentro de uma perspectiva de Estado, ela não se sustenta se a sociedade não entende por que é necessário esse Estado. A ponto de que a gente elege um presidente, a gente não, mas o país elege um presidente, que declarou, por exemplo, que sonegava imposto e era a favor de tortura. E essa pessoa hoje está na presidência. E não é só isso, gente. O Supremo Tribunal Federal está sob tutela militar.
Então, dentro da nossa casa, antes mesmo de acontecer esse governo, nós já tínhamos a sinalização dessa tutela. E essa tutela, ela não é uma tutela que vem para construir uma situação nova. Ela é para restaurar uma situação ruim e, com a presidência da República do jeito que está, retornar a padrões que a gente não tinha sei lá desde o começo do século. Bom, a primeira questão, então, isso mais ou menos no contexto da Constituição, da legalidade. Agora, nesse mesmo momento, nós sofremos um processo da reestruturação produtiva e da quarta revolução, que é a revolução da eletrônica, da informática. E o judiciário hoje já tem o seu projeto de inteligência artificial. Quando, lá em 96, a gente alertava para a extinção, né, em vista da extinção dos auxiliares, né, que a extinção dos técnicos estava a caminho, né, a gente foi acusado de defender a extinção dos técnicos. É uma coisa curiosa. A gente alertando para não deixar isso acontecer, algumas pessoas entenderam que a gente estava defendendo que acontecesse. Agora nós vivemos uma situação muito pior. Pior porque ela destrui, inclusive, a fundamentação que o Bresser construiu para o núcleo do Estado. Então, relembrando um pouquinho, o Bresser imaginou o seguinte, que o Estado ele precisaria de apenas um núcleo estratégico, né, com alguns poucos funcionários. No caso do judiciário, você teria alguns assessores e juízes. Todos os outros cargos são privatizáveis, né? Agora, aí existe ainda uma noção de Estado. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, mas não só o próprio CNJ capitaneando essa iniciativa, se convenceram sobre a implantação da inteligência artificial, que vai muito além do processo eletrônico. E aí, o nosso primeiro dilema. Nós não temos como deter a questão da informática. Ela é necessária para a sociedade. Agora, ela está no contexto das revoluções industriais, em que se falava, olha, nós vamos aqui botar a máquina a vapor, isso vai implicar em menos trabalho e melhor condição de vida, né? Surge a automação, o mesmo discurso, só que com a automação, o desemprego vira estrutural na sociedade. E agora, com a inteligência artificial, até mesmo os trabalhos de elaboração passam a estar sob essa ameaça de extinção. O CNJ tinha estimado, no ano passado, que em 2025 já seria testado um modelo de inteligência artificial no Poder Judiciário. Mas a coisa andou tão rápido que esse ano a gente já deve conviver com os testes operacionais desse sistema. E o que significa isso para o conjunto da categoria? Significa que o judiciário vai funcionar com o juiz e um ou dois funcionários, dependendo da demanda da vara, né, simplesmente para garantir que os processos, que a jurisprudência seja oferecida ao magistrado. Se antes eu tinha um juiz e uma secretaria, hoje, com apenas um funcionário a mais, ou dois, você consegue ter o judiciário funcionando. Quer dizer, isso não é hipótese, isso não é enfim, isso é realidade. Está acontecendo nesse momento, né? Rondônia, inclusive, Roraima, inclusive, já tem em uso o sistema de inteligência artificial. E, por enquanto, o judiciário, é claro, não anuncia o resultado disso em relação ao mundo do trabalho. Mas é bom que a gente tenha claro que, assim como aconteceu com a automação bancária, a automação nas metalúrgicas, né, nós também estamos em vias de extinção, e sendo que existe em setores da magistratura uma discussão sobre cargo de confiança e se esse cargo, de fato, precisa ser um cargo de confiança pública ou pessoal.
Ou seja, eu estou querendo dizer que as funções comissionadas desses juízes não necessariamente serão funcionários públicos. Bom, o Bresser institui aí uma questão. Eu falo do Bresser, gente, mas não da pessoa, porque nem tudo saiu da lavra dele, né? Tem as pessoas que eram influenciadas pelo pensamento dele. Mas vinha a expectativa de direitos, né? E o governo atual ele tem sinalizado para o desmantelamento de direitos de forma absoluta. Antigamente, a gente teve no Estado a discussão do plano de demissão voluntária. Eu não sei, eu não estou certo de que, ao longo, no máximo dos próximos 10 anos, se nós vamos ter um modelo de transição para o fim dos cargos, das carreiras judiciárias. Porque um debate que é fundamental também, o Sintrajude eu sei que fazia esse debate, mas no judiciário era bastante incipiente. Existe uma tendência nesse processo de automatização de que todo o resto das funções não sejam simplesmente extintas, mas transformadas em processo de terceirização e com extinção urgente ou a médio prazo das próprias atividades e profissões que nós temos no judiciário hoje. Bom, para onde a gente sinaliza isso? Com isso, né, com essa discussão? Eu não tenho como avaliar esse debate fora do debate da unidade do setor público. E o meu ponto de vista, né, ao longo desses últimos 20 anos, diz que ou a gente se convence de implementar uma unidade em todo o setor público, ou a nossa chance de sobreviver separados, ela é praticamente a nossa extinção certa. Alguns setores sofreram um processo de extinção de forma mais ou menos articulada. É o caso, por exemplo, dos fiscais da Previdência que foram estão hoje compondo o setor fiscal da União. O Judiciário não tem esse tipo de solução. A estruturação de carreira pura e simples não vai existir, no meu ponto de vista, sem a reconstrução do regime jurídico. Se a gente não conseguir traçar uma perspectiva de organização do trabalho dentro do Estado, nós estamos contribuindo para o desmonte. Então, diferente de antes, quando o movimento isolado do judiciário, ou de algumas categorias, possibilitou avanços que foram seguidos por outras carreiras, esse cenário não está mais no nosso horizonte. Quando a gente implementa o PCS, por exemplo, que a gente estava discutindo carreira, todo o setor público discutia carreira. Que eu me lembre, nenhuma categoria do setor federal implementou um plano de carreira. Nenhuma. Mas o judiciário encontrou uma solução para contenção das perdas, tirando o tema carreira. E PCS virou uma marca que avançou, inclusive, no setor privado, que é a discussão de salário disfarçado de organização da carreira. Isso não cola mais. Isso não vai mais acontecer. Porque o debate exclusivamente salarial está fora dos marcos do modelo proposto por esse governo. Então, nesse sentido, a responsabilidade, inclusive, do campo sindical é fundamental. Porque nós vamos ter que construir unidade urgente num contexto em que nós passamos décadas sem construí-la. Bom, eu na verdade, estou querendo só lançar a base para o debate, e é um debate muito chato, porque eu estou dizendo para a gente aqui, olha, do jeito que vinha, não vai mais, né?
Porque não há mais teoria. Eu não sei se eu deixei claro isso. Não existe mais teoria nessa discussão. Porque o Estado, o que existe ou que pode existir, continuar existindo de Estado, pode ser automatizado. Lembrando que quem constrói algoritmo não dá solução para o problema. O algoritmo da inteligência artificial do judiciário não é para produzir justiça. Não é para administrar justiça. É para coligir informação. Né? E vai deixar para o juiz a eventual decisão sobre como resolver as contradições que estiverem nas leis. É só isso. Isso não tem nada a ver com justiça. Né? Tinha uma série de coisas aqui que era possível a gente discutir, mas eu vou tentar respeitar o tempo. E eu queria concluir dizendo uma questão que complementa isso. Né? Se a gente for discutir o Estado, o setor público, sem discutir que Estado a gente está inserindo esse serviço público, nós vamos também dar o sinal errado para a sociedade. Porque contra o desmonte, a gente está dizendo que nós queremos ganhar mais. A sociedade vai dizer, por que essa coisa que não devia nem existir, né, vai dar aumento de salário? Se até a aposentadoria, que é a existência das pessoas após o trabalho, está sendo contestada, que dirá a profissão de servidor público. Muito menos no judiciário, que está vivendo aí um conflito, tem a questão da CPI da toga, um conflito da validade do poder judiciário dentro de uma democracia. Que judiciário é necessário nesse país? Que ele não sequer ameaça resolver o problema da injustiça. Sequer ameaça. Quando vai se prende alguém para dar exemplo para quem está lutando. E as pessoas estão sendo agredidas nas ruas porque contestam o modelo de organização social e o Poder Judiciário se cala. A Justiça Eleitoral, no ano passado, autorizou a ocupação de uma universidade por força policial. A nossa casa. Então, esse é o cenário. Eu também não tenho respostas. Mas eu sei que ou a gente tem uma resposta de conjunto ou não vamos ter resposta alguma. Tá? Era isso. Acho que o tempo acabou também, né? Era isso.